Ele. Esse negócio é super alto. Ai, ai. You are now recording. Aí, amiga, deixa eu só testar aqui que eu queria. Eu vou testar, compartilhar a minha tela, pra ver se tu consegue ver, tá? Tá. Vai ter compartilhamento de telas? Ai, vai, amiga. Claro, vai ter um PowerPoint. Ô, Claro. bicho, vai, ó. Tu tá vendo? Tô vendo Ai, perfeitamente. eu vejo tudo. Uau! Eu vejo tudo duplicado, espalhado. Vou até fazer um print aqui. É... Aí, deixa eu botar uma imagem pra ver se tu vê. Dá pra ver? Dá. Caramba, pois tá aí, não esperava. Ai, demais. Ei, e tu tá no teu ateliê, é? Tô Me cercada conta por aí como é que garrafas. tá. Como é que tá a evolução? Porque da última vez ele tava bem no comecinho, né? Depois que a gente É, tinha feito aquelas pinturas e tal, eu não vi mais como é que ficou a estrutura eu não dele. continuei pintando as paredes, não. Tipo, eu pintei, deixei daquele jeito que a gente deixou mesmo. E aí, tipo, as portas Ai, do armário. ai, arrasou. Aí eu comprei só esses cavaletes aqui. Massa. Foi bem baratinho. Aí pronto. Tô tentando vir mais pra cá. Olha o tanto. O que são essas garrafas, amiga? São garrafinhas que eu estou juntando. Mas tu vai fazer alguma coisa? Ou Tô tu com vai. muitas ideias, tô tendo muitas imagens na minha cabeça dessas garrafas. Comecei a falar delas na análise. Enfim, Massa. coisas até para entrevista. Né? É, e tu tinha até uma coisa, né, com a garrafa, a taça do vinho, né? Demais, amiga, Tem muitas demais. fotos também que, enfim, que tu faz isso. Que aparece, né, esse elemento. É, sim. Pois é, mas aí ele tá aqui, o bichinho, o pobre ateliê. Ah, mas Vou que bom que te- tu tá usando, amiga, porque é importante. Tu Eu sabe, né, que é tava. importante. Ai, Nem mulher, que seja demais. uma mesa, nem que seja alguma coisa. Aqui em casa, depois que eu casei, as coisas mudam. Aí aqui em casa a gente só tem dois quartos. Então, um quarto é o quarto de dormir, e aí a gente tem esse quarto que eu tô aqui, que a gente divide. Então, ele é meio escritório, meio ateliê. E Uhum. aí a gente tem, tipo, metade do quarto pra casa, assim, incluindo as paredes. Isso é muito engraçado. Tipo, aqui tu tá vendo é a parede do Marley, né? A estante, a mesa dele e Ah, tal. é. É, Achei muito esteticamente organizado, assim, os elementos e tal. ele é libriano. Ah. E Entendi. aí, só que assim, às vezes, eu tava até cogitando alugar uma kitnet, sabe? Pra trabalhar, porque às vezes é complicado, porque a gente tem que dividir o mesmo espaço, ele dá aula em casa agora por causa da quarentena. E aí também, às vezes eu sinto falta de ficar muito sozinha, sabe? Nessa introspecção do ateliê, na introspecção do processo. Às vezes eu faço uma grande bagunça, uma grande putaria. E aí eu sinto que eu tô invadindo o espaço dele também, assim. E aí é chato. A gente tenta, às vezes, até dividir mais, assim, ficar mais na sala, mais na cozinha, menos aqui, pra ver se a gente fica mais sozinho, né? Principalmente agora. Mas eu fiquei cogitando mesmo, sabe, Lu, ter um ateliê ou alguma coisa assim. É muito massa, porque eu só me lembro do que a Cecília Salles, ela fala do caderno de artista, né? Que quando a gente abre o caderno de artista, a gente meio que se fica inebridiado, assim, com o nosso próprio processo e meio que entra naquela vibe, assim, muito massa. E, tipo, o ateliê é como se fosse esse leque de vários processos que estão rolando, uns ali, tipo, que ainda estão no comecinho, outros que estão mais, enfim, mais para frente. É muito louco. Você entra, você já sente aquele clima, assim, de produção, de criação, de... Sim. Não, faz muita falta. Mas, enfim, vida que segue. Uma hora dá certo. Aí, amiga, é o seguinte. é, eu vou.
eu tinha pensado hoje que, na verdade, eu não fiz perguntas. Uhum. Eu fiz um texto de introdução de como eu tenho visto. Assim, eu fui ver os teus trabalhos, né, de novo. E aí eu selecionei. Eu fui vendo os trabalhos, lembrando das conversas, lembrando dos trabalhos. E aí eu fiz um esquema de 4 bases. Se tu quiser anotar, Nossa, eu não vim preparada. Eu não tenho nada de anotar aqui. Tipo, nada. Eu tenho um não, balão. mas eu vou te lembrando depois, então. Mas era assim, porque eu pensei, né, que tem a relação do arquivo, e aí o arquivo enquanto documento e enquanto corpo, né, Uhum. enquanto documento físico, né, das fotos, de escrita, de vídeo e tal, e enquanto corpo, né, o teu próprio corpo enquanto arquivo, né, enquanto, enfim, registro, né, Uhum. até. Aí pensei também nas relações de autoficção, autonarrativa, narrativa de si. Uma outra que era sobre os processos de criação, aí aquilo que vemos e aquilo que se investiga, né, que também está muito presente, era uma coisa que seria legal a gente conversar. E Uhum. a última era que acho que a gente pode até começar, depois que eu vou fazer a introdução antes ainda, que seria sobre a tua trajetória, porque aí eu fiquei. É sempre legal falar sobre a trajetória, né? Eu acho Uhum. que a gente consegue entender muito sobre até o nosso processo de criação e tal. Uhum. E aí eu lembro, fui vendo o caminho que tu faz até entre as linguagens, né? Da pintura, da fotografia, do vídeo, da foto performance, né? E aí para performance também. E aí eram essas, assim, acho que são tópicos grandes. Então eu não tinha separado perguntas especificamente, mas tópicos que aí tu poderia só, enfim, falar sobre. E aí também a partir das imagens. Então, cada imagem eu pensei para um tópico. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo a capricorniana obcecada. Eu amo, eu amo. Então, mano, muito E aí eu profissional. queria só, antes enfim, de te mostrar as imagens e falar os tópicos, que aí a gente vê também se como é que funciona, se é tranquilo para ti assim, de mostrar a imagem. E aí eu falar o tópico que eu penso, mas aí também se tu achar que não tem nada a ver também, aí tu pode falar de outra coisa, tá? Tá bom? Aí eu vou ler porque eu claramente não decorei isso, mas eu acho que é curtinho. Uhum. Vamos lá. Uma das coisas que mais acho interessante ao pensar no processo de pesquisa de um trabalho em artes visuais é que aquilo que a gente vê enquanto público é apenas um recorte de tudo aquilo que aconteceu no trajeto. Pensar, por exemplo, no teu trabalho que foi selecionado no Salão de Abril, que por si só já é completamente latente. Agora imagina toda a força e sensibilidade que você experienciou até chegar nesse recorte. Raramente é possível de se ter acesso. Pensando na trajetória mesmo, eu sei que tu iniciou a fazer a representação dos corpos na imagem e, ao mesmo tempo, uma relação muito próxima com o arquivo, tanto do aspecto do uso do arquivo como pintura. Uhum. Os teus trabalhos mais conhecidos são na foto performance, mas tem também um caráter escultórico desse documento. Quanto e talvez principalmente dessa leitura do corpo enquanto arquivo e na apropriação dessa imagem que você utiliza para contar a sua própria história. Aí era isso. E aí, acho que tu Tô congelou. ouvindo. Aí eu acho que tu poderia se apresentar antes, né? E Uhum. aí eu te mostro. Aí a gente vai seguindo, eu vou te mostrando as imagens e a gente vai falando sobre esses tópicos. Tá bom. Bom, eu vou tentar começar falando um pouco do que me movimentou, assim, né, dentro dessa investigação, assim. É,
Acho que eu comecei a reparar, assim, que muitos dos meus desenhos, isso lá para 2015, 2014, tinham corpos magros, brancos, enfim, corpos bem padrões. E aí eu comecei a me questionar do porquê fazia aquelas reproduções dos mesmos corpos que eu sempre estava vendo, e comecei a tentar desenhar meu próprio corpo, ou corpos que fugiam às normas de beleza. E para mim foi uma dificuldade muito grande, assim, representar meu próprio corpo, ou representar outros corpos, assim. E acabei percebendo, assim, agora, hoje, depois de muitos anos, que sempre tinha um elemento do grotesco ali naqueles corpos, eram sempre corpos mutilados, tinha muito essa coisa do grotesco mesmo, assim, presente. E fui nos desenhos, comecei nos desenhos, e desenho, pintura, fui para gravura também, e cheguei nas colagens, que foi quando eu acredito que eu comecei a trabalhar com um arquivo, assim, de fato, assim, eu fui nos meus álbuns de família, comecei a selecionar algumas imagens, comecei toda uma movimentação de buscar imagens do meu corpo gordo, e aí foram arquivos analógicos, digitais, fui na casa dos meus amigos, com pendrive, buscando um resgate desse corpo mesmo, que quando, um pouco antes, depois de fazer a cirurgia bariátrica, nesse período de tempo, eu excluí várias das minhas fotos gordas, não queria realmente nenhuma relação com aquele corpo gordo, era um sentimento muito forte de auto-rejeição, de vergonha. Então, depois de anos, assim, da minha cirurgia bariátrica, depois de ter perdido todo esse peso, me veio essa necessidade de querer reencontrar o meu corpo gordo, né, e criar um lugar onde ele pudesse simplesmente existir. E aí eu comecei brincando com essas colagens de fotos minhas antes da bariátrica, e aí sem uma linearidade assim meio racional, eram fotos da minha infância, eram as fotos que me causavam um atravessamento, e aí eu usando e comecei a pintar, a intervir sobre essas fotos, e comecei a perceber também que meu movimento com a imagem do meu corpo era sempre de rasurar a imagem do meu corpo, era sempre de mutilar, de certo modo, ou ocultar e colocar camadas e camadas e camadas de tinta por cima dele. E havia um certo incômodo em fazer uma conexão do meu corpo com o meu rosto. Então, em várias imagens onde aparece o meu rosto, eu rabiscava ou deixava uma resolução meio ruim de ver, enfim, porque foram várias técnicas, né? Foram pinturas, depois eu transferi para o computador, fiquei fazendo muita coisa no Photoshop. Então é isso, assim, que eu percebo que começou essa minha coisa pelos arquivos, e aí começou também várias coisas, assim, acho que eu me percebi dentro de uma investigação, assim, na verdade. Não foi uma coisa, eu vou começar uma pesquisa. Não, quando eu me vi, eu já estava ali no meio, querendo entender o que era aquilo que eu estava querendo falar, o que eram aquelas imagens que eu estava criando, por que eu estava criando aquelas imagens, o que é que eu estava querendo expressar, né? E, assim, quanto mais eu sinto que eu estou chegando perto de saber o que é realmente que eu estou querendo dizer, mais me vem dúvidas, mais me vem questões. Então, acho que nunca vai ser uma coisa assim resolvida na minha cabeça. Eu acho que sempre vai ter essa coisa que me movimenta e essa vontade de querer saber mais. Acho que querer entender isso que eu estou tentando fazer, isso que eu estou tentando construir por meio de palavras, por meio de símbolos, por meio de narrativas e narrativas de si também, né? E acredito que hoje em dia eu tenho uma outra relação com o arquivo, assim, eu penso que eu estou direto produzindo arquivos, assim, desde que eu comecei a documentar o passo a passo dessa pesquisa, eu comecei a usar os arquivos não só para
para revisitar o passado, mas como uma forma de registrar todos esses momentos. Então, hoje em dia, eu tenho arquivos de vídeos meus desenhando, de vídeos meus conversando sobre esse processo da pesquisa, né? Muitos você já viu, vídeos que eu estou falando sobre a pesquisa como se fosse uma espécie de vídeo confessional, assim, eu penso que se aproxima nesse termo também, porque são confissões feitas para a câmera. E outros arquivos também, meu cabelo, eu guardo meu cabelo desde 2018 num saco grande de cabelo. Estou começando já vinha guardando garrafas, mas eu estou buscando outras relações além do acúmulo de garrafas, né? Mas pensar esse acúmulo, esse lixo e, enfim, tantas outras coisas que me perpassam quando eu vejo a garrafa, né? Que ela tem uma espécie de, não sei, ela tem uma posição assim no meu trabalho, ela aparece como um elemento assim que se repete em várias imagens, em desenhos também. E é isso, assim, acho que qual seria, teria alguma dúvida, queria comentar alguma coisa do que eu falei? Eu não sabia disso dos cabelos. Eu lembrei do tutunho, que guarda as unhas. Vou Eu já acho que pegar aqui. tem uma relação interessante aí, né? Assim, dele também, dessa relação de acumular e tal. É interessante isso, essa relação da garrafa como elemento, né? Como vem aparecendo. À medida que tu foi falando, eu fui percebendo que era mesmo, assim, eu fui lembrando de alguns desenhos e que tem, né? E como a gente às vezes não dá atenção a pequenas coisas que estão ali recorrentes, mas eu acho que elas estão tão imbricadas na gente, nessa imagem que a gente vem construindo, que às vezes a gente não percebe. E quando a gente percebe, a gente fica, meu Deus, como assim? Sim, E com aí, certeza. eu lembrei também agora de quando tu falava sobre, às vezes parece, tipo assim, acho que a tua relação com esses documentos e com o corpo é muito parecida com a relação que eu tenho com as casas, né? Assim, eu digo no sentido de, às vezes eu fico, gente, será que eu não tô obcecada demais com isso, sabe? Assim, será que, porque às vezes eu tenho a sensação que eu tô correndo, eu tô dentro, mas eu tô correndo tentando encontrar uma pergunta que eu não sei qual é essa pergunta. E aí eu vou entrando, e às vezes eu fico, o que é isso, sabe? Assim, porque às vezes não tem ele é só um movimento, uma energia que vai levando e que a gente precisa entrar nisso, investigar e produzir e experimentar com as linguagens para ver se tenta chegar na sensação que eu tenho, assim, tentar chegar nessa imagem que está na nossa cabeça e que é super confusa às vezes, e que aí não sei para ti, mas para mim quando chega no texto ou chega numa imagem, parece que ela vai se organizando, né? Aí eu olho aí, ok, é mais ou menos isso que eu estou sentindo, é mais ou menos isso que eu tenho vivido, mas isso, assim, tu acha que existe uma pergunta que vai te guiando ou que tem te guiado? Eu acho que não é uma pergunta assim que vai me guiando, são muitas sensações que vão me movimentando assim, e eu não sei colocar isso em palavras, então eu vou me movimentando de como eu, assim, da maneira como eu posso, sabe? Hoje eu percebo que toda a minha criação artística, eu penso, não mais em objetos que eu fui criando ao longo do tempo, mas como um grande sistema complexo, claro, atemporal, que está aí, que são coisas que eu estou tentando, mas eu sinto que tudo leva para sabe, tudo leva para uma coisa só, e que está muito relacionado a esse falar de si, e também é um processo de entender a si mesmo, e é uma coisa, assim, muito complexa, que é um trabalho de vida inteira, sabe? Eu não me vejo abandonando esse meu trabalho, meu corpo é uma narrativa, nunca. Eu me vejo com 80 anos tentando entender, sabe, o meu corpo tem. A gente é muito atravessado pelas nossas memórias, né? Tem, tipo, algumas
não sei se são religiões, é porque eu sou meio ignorante quanto a isso, mas que fala que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, sabe? O presente, o passado, o futuro, e que está sendo tudo ao mesmo tempo. E eu penso muito, sim, nisso na criação artística. Quando eu vejo o trabalho de um artista, eu gosto de ver tudo que ele produziu e tentar perceber essas relações, essas linhas de forças, e pensar, caramba, essa pessoa produziu vários objetos, mas parece que é só uma grande coisa, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar mais a criação artística nessa direção, né? É o que é engraçado, porque a gente acaba falando muito sobre o processo de criação e pesquisa em processo, mas quando a gente tem contato com uma parte e a gente não consegue olhar esse processo. A gente às vezes não consegue e ter acesso a isso. Tem um autor, né, o Perec, você sabe quem é o Jorge Perec, que tem um livro dele que é peraí, deixa eu falar aqui. A Vida, Modo de Usar. E aí, ele na introdução do livro, é um romance, e aí na introdução do livro ele vai falando assim, olha, são peças, isso aqui é um quebra-cabeça, você vai ter acesso a várias peças, e em algum momento você vai conseguir juntar todas as peças, e aí quando você juntar todas as peças, você vai entender o que é esse livro. E aí isso é muito incrível, porque é muito isso, assim, a gente vai e de novo, né, assim, eu olho para o teu trabalho e é muito legal perceber como as coisas estão conectadas, elas estão interconectadas o tempo todo, né? É um aqui, outro ali, às vezes não numa sequência cronológica, e isso é muito interessante. E aí eu queria começar. Tarara. Eu vou ligar aqui a minha coisinha de tela para tu ver a imagem. Deixa eu ver se. Peraí. Ai, como é que eu faço isso aqui? Tu tá conseguindo ver? Não? Uhum, Tu tá se vendo, né? tô me vendo. Peraí. Não é isso não. Peraí, meu amigo, eu tô decidindo aqui qual. Não, acho que pode ser essa aqui. É, esse trabalho. Como é que eu abro aqui, meu Deus? Bota full screen, né, não? Deixa eu ver se esse Pronto. aqui. Ficou? Ficou, tô vendo ele O cheio. bom é eu gritando, porque tu não te vendo mais, eu gritando como se Vem cá! tu estivesse longe. Enfim, eu acho que esse aqui eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que eu olho para as tuas pinturas, para os teus desenhos, e aí eu penso, cara, olha o quanto andou, né? Tipo assim, se a gente for comparar com os trabalhos de foto performance e tal. Uhum. E aí também, como é que era, assim, se tu pudesse só falar, assim, como é que era essa tua relação com a pintura e com o desenho, nisso, assim, nessa relação de mimese, talvez, de como é que funcionava essa relação de se colocar mesmo no trabalho, sabe? Eu não sei se eu tô sabendo explicar. Eu acho que eu entendi. Vamos lá. Quando eu comecei esses desenhos, essas criaturas, eu não pensava eu não via eles como autorretratos, assim. Uhum, Foi uma coisa que depois eu me apropriei do meu próprio trabalho e falei, isso são autorretratos. Mas eu não desenhava de maneira consciente, querendo retratar o meu corpo, né? sim. Mas eu sempre via que saíam alguns elementos do meu cotidiano, da minha rotina. O processo desse desenho, na verdade, eu tenho registrado passo a passo dele. Por trás dessa camada de tinta preta, tinha desenhado uma taça de vinho, uma garrafa também, e tinha como se fosse uma caixinha de McDonald's. E aí, Uhum, no processo de pintura, eu decidi tirar, né?
E aí eu acho que para mim essa coisa da pintura é como, enfim, é um processo que eu me jogo, vou desenhando e vou buscando meios para retratar alguma coisa, mas não necessariamente eu tenho uma imagem do que eu quero desenhar. Na verdade, com a fotografia, geralmente me vem primeiro uma imagem e eu vou tentar reproduzir ela e às vezes fica massa, às vezes no meio dessa tentativa de reprodução eu encontro outra imagem que eu acho mais potente, mas com desenho não, eu pego um desenho e vou meio que deixo a expressão, assim, a fruição seguir seu caminho, sabe? Vou Sim. desenhando formas, quando eu vejo, sempre estou desenhando essas formas que parecem são criaturas, mas elas remetem a um corpo, que é um corpo grotesco, inumano, assim, não parece ser criaturas aqui da Terra, né? E Sim. eu meio que vou construindo essas narrativas com essas criaturas, às vezes elas sozinhas, às vezes elas com o ambiente. Eu acho que a pintura que tu tem, inclusive, elas sentadas num banquinho, né? É, assim, eu tava E lembrando, inclusive. E é sempre no ambiente da casa, é sempre com elementos da casa, com essa coisa do cotidiano, mas também esse corpo mutilado que traz esse elemento assim do grotesco também, para além das cores que eu uso e dos contrastes também. Mas a pintura sempre foi muito livre, tanto é que eu pinto, às vezes passo para o computador, às vezes no computador faço outra coisa, boto uma fotografia junto com a pintura. Eu nunca, acho que eu nunca tive uma relação de técnica, talvez, não sei, Sim. se essa seria a questão. Para mim, sempre foi uma coisa muito livre e, acho que E aí, eu vou fechar. E aí, com o tempo, tu foi se apropriando disso, né? Eu lembro que a gente teve até uma conversa de uma leitura que o Sebastião fez do teu trabalho, né? Dele falando do caráter escultórico, né? Das imagens. Eu lembro que isso foi assim, uma coisa muito importante para ti, assim, de entender o trabalho, de olhar o trabalho de outra perspectiva também. Tanto para o desenho quanto para. Porque ele falou isso dos trabalhos em desenho, não foi? foi. E aí isso acabou também para as fotos, né, Lu? Sim, e ele falou também de uma coisa que eu não tinha reparado no meu trabalho, inclusive, obrigado, professor Sebastião, incrível artista, que era que eu estava tampando o meu rosto. Nos primeiros desenhos que eu fazia com foto, pintura, no Photoshop, né, com arquivos e com pintura, eu colocava elementos em cima do meu rosto. E aí eu não percebi isso. E ele que veio me falar isso, quando eu percebi isso, eu fiquei, putz, e eu fui ver todos os outros desenhos e tinham vários outros desenhos com esse mesmo elemento, assim. Nunca tem um corpo todo, é sempre mutilações de um corpo, assim, é sempre pedaços, né? Não tem um corpo inteiro, assim. Não estou te ouvindo. Foi mal. E quando tem um corpo que está mais ou menos assim, próximo, né, de um corpo completo, ele já não tem cabeça, né? Como esse que tem aqui em casa, né? Que ele tem toda a estrutura, tem até o jeito de sentar e tal, a gente vê até. Mas não tem a cabeça, é decepado, né? Sim, exatamente. Deixa eu abrir aqui a outra imagem, que aí eu acho que fala um pouquinho. Inclusive, eu fiquei aqui pensando que na minha relação com a pintura, né? Que Sim, na minha trajetória, assim, acho que o que me levou a fazer o curso de artes visuais foi o desenho, assim, é muito louco pensar nisso. Foi o desenho, foi a pintura que me levou a entrar no curso, assim, né, também. sim. E, mas, pois é, pensando aqui, tentando pensar, assim, em outros momentos que o desenho esteve na minha vida, mas tem vários momentos. É assim, não é nada linear, não, né? A vida é tipo, é tudo. Mas, Lu, tu desenhava, tu tinha prática de desenho e pintura quando tu entrou no curso? Não,
Não tinha, assim, eu meio que desenhava, mas eu nunca tinha tido uma instrução, nunca tinha tido uma aula de artes. Só que eu desenhava os desenhos, eu gostava dos desenhos, eram uns garranchos, assim, uma coisa meio expressiva, eu botava uns poemas também, bem. E aí eu meio que, poxa, acho legal, acho que isso, sabe, acho que é arte, enfim, vou entrar nesse curso, vamos ver qual é, né? Mas sempre me senti como uma fraude, né? Porque nunca consegui fazer desenho de observação. Mas, tipo, tipo, eu vim da arquitetura também, né? Então, na arquitetura eu aprendi a fazer uns desenhos, desenho de observação. Eu nunca aprendi, mas aqueles desenhos de proporção, com a régua, eu sei fazer isso e tal. E eu lembro que na arquitetura eu me sentia muito mal, porque os desenhos que a galera fazia eram muito técnicos, meus desenhos eram, tipo, mais expressivos. Aí eu, cara, alguma coisa tá errada aqui. E aí tem toda essa relação com o desenho também que eu não tinha parado para pensar, só agora que me veio na cabeça também. Amiga, eu vou só fechar a janela aqui, porque esse horário começa a passar muito caro. Tá. E eu vou acender a luz, cara. Sim, aí. Deixa Uhum. eu ver se eu consigo compartilhar a tela de novo. Agora tu te vê. Agora eu me vejo. Tu vê agora isso aqui. Vejo Fica melhor assim ou maior? maior, eu acho. Eu vou botar aqui. Bom, tu sabe que vídeo é esse, né? Sei. Tu ouve? Acho que eu tô escutando. Tu conseguiu ouvir, Lu? Eu não consegui ouvir direito, mas eu sei exatamente o que é. É o áudio da Ah, Kelly. isso. E aí, deixa eu voltar aqui. Eu gosto muito desse vídeo. Eu gosto muito assim, não só desse vídeo, mas tudo que antecedeu ele, né? Assim, desse movimento que tu começou a fazer na cozinha, né? De preparar. Eu lembro que tinha umas coisas de fazer comida. E aí eu gosto muito de pensar esse lugar, a cozinha como esse lugar da casa, que também é um lugar de alquimia, que é um lugar de criação, né? E como é muito, assim, é muito simples a imagem, né? Se a gente for pegar, mas é tão incrível, sabe? Porque eu acho que nessa época tu usava o óculos da ladrona, né? Esse era o óculos da ladrona. E o Então, cabelo também. era a peruca também, era? Não, é porque antes era a peruca, né, que era a franjinha, e o Sim, cabelão. E aí, quando o meu cabelo cresceu, eu só cortei a franjinha, que eu nunca tinha tido. Aí eu fiquei com a franjinha da ladrona, né? isso é muito engraçado, assim. E aí, como tu tem vários desses vídeos, né? E aí, e aí tu faz isso, tu pega um vídeo que, tipo, que foi produzido e tal, num momento que parece uma ação muito simples, muito corriqueira, né? Que é de fazer a preparação de café, mas é um momento de intimidade. E aí é mais doido, porque é um momento de intimidade de um personagem, de uma outra persona. E aí tu vai e ainda coloca o áudio da Kelly, né? Que é muito bom também. E aí eu fico pensando, isso fiquei pensando assim, nessas autoficções que a gente se coloca, né?
de como às vezes eu acho que a gente quando vai falar de si, né, das narrativas de si, às vezes a gente tem um apego muito grande a falar daquilo de forma muito verdadeira. Só que muitas vezes o que a gente está fazendo, a gente está brincando, a gente está criando uma narrativa nova, né? E fazendo justamente as autoficções. Enfim, e é isso, né? Assim, é aquilo que a gente vê e é aquilo que a gente inventa de si. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, desse trabalho, desse lugar da autoficção, da própria da construção da narrativa de si, mas a partir desse lugar que é da invenção, né? Desse lugar de invenção. Eu acho, enfim, eu gosto de brincar demais, assim. Quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhona, que eu gosto de propor performances no meio do dia, eu gosto de fingir que meu nome é outro, eu gosto de sair de casa, sei lá, vestida como um personagem completamente diferente, né? Tipo, a forma como eu falo de mim, ela sempre acho que se delineia de maneira muito performática também, porque eu sou essa pessoa performática, sabe? Tava me lembrando de quando eu era pequena e eu morava aqui no meu prédio, e aí sempre que chegava uma pessoa nova no condomínio, eu adorava, porque era a minha oportunidade de poder ser alguma outra pessoa. Aí eu fingia que eu era a Luísa, que eu era Patricinha, que eu era assim arrogante, que eu era riquinha, arrogante, sabe? E aí eu vestia aquele personagem até um certo tempo, aí depois eu cansava e aí se descobria que era mentira, mas enfim, eu amava fazer isso, eu adoro fazer isso até hoje. Então eu percebo assim que enfim, essa performatividade no meu trabalho, ela se dá também muito enfim, do meu jeito de ser, de levar as coisas. Então, essas essas narrativas que eu vou criando assim de mim mesma são sempre experimentações, é sempre essa busca. Antes eu usava muito a ladrona para falar de mim, né? Eu criei essa personagem que era uma personagem de mim mesma, que era uma versão mais confiante de mim mesma, que era mais sexy, enfim, que eu julgava bonito na época, né? Eu criei a Ladrão em 2016, ou seja, faz um tempinho já. E a Ladrona sempre, enfim, meio que pega essa coisa da Luísa, que é a brincalhona também, e que está buscando essas experimentações, né? Acho que o artista tem que ser curioso e tem que curiar assim as linguagens e brincar com os dispositivos, seja ele um Instagram, seja ele, enfim, uma nova plataforma, tipo o que você está fazendo aqui com essas entrevistas. Acho que a gente tem que ser curioso. E pensando assim, em como eu me coloco para o mundo e pensando nessa coisa do lugar do verdadeiro e do autobiográfico, assim, para mim, a autobiografia sempre vai ter ficção, né? Não tem como sair disso. E a autobiografia também, ela sempre é performativa, porque eu estou sempre dando a visão de um self que está no presente, é a Luísa de agora que está pensando essas coisas e fazendo essas reflexões, então ela também é performativa por causa disso, né? Mas é sempre num campo de muita experimentação, né? Para mim, o mais importante mesmo é o processo, né? Todo esse processo, não me importa se eu vou chegar a uma personagem ou alguma coisa final, na verdade, é um processo mesmo de experimentação, curiosidade, enfim, e também de busca, eu acho. Sempre tem que ter essa busca aí, tentando entender o que é que a gente é nesse mundo. Ai, amiga, total, total. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Assim, é, que eu tava lendo, comecei a ler a tese do Alexandre Sequeira, sabe quem é ele, né? Sei. E aí ele defendeu agora na UFMG, e ele escreve a tese dele inteira a partir de um personagem, e assim, de como ele traz também a literatura para dentro da escrita, né, escrita acadêmica, escrita de artista, né?
E como é incrível, porque às vezes eu fui me dando conta de como às vezes a gente tenta ter um trabalho muito sério. Eu estou falando a verdade, eu estou falando tudo aquilo que eu vivi, que eu sofri. E aí eu lembro muito que tem toda essa mise-en-scène, por exemplo, performance, você tem que fazer performance muito sério. Você não pode sorrir na performance. Eu lembro quando eu fiz o Artista da Fome lá no BNB, eu lembro que eu fiquei, cara, se alguém vier e fizer graça e eu sorrir, eu vou sorrir, eu não vou ficar me segurando pra não Aham. rir, porque eu tenho que fazer parte desse personagem que é sério e que é sisudo, né? Porque nós somos artistas muito sérios. E aí é muito legal perceber isso, assim, e assumir também esse lugar, sabe? O João uma vez, eu não sei o que ele tinha colocado no texto, aí eu falei, não, porque não sei o que é de verdade. Aí ele, se fosse de mentira, não ia valer mesmo? Exatamente. E é Maravilhoso. isso. E é muito bom quando a gente se vai se dando conta, porque eu acho que a gente se liberta também, sabe? Porque, cara, a gente. Não, investigação artística não é investigação da FBI, sabe? A gente não precisa estar nesse lugar. É até marcante sabe, castra muita gente, né? A gente deixa de ir para onde tem que ir, a cabeça deixa de ir, porque a gente fica nessa de, não, mas se eu inventar isso aqui, eu vou estar corrompendo a minha pesquisa, e, enfim. É muito bom te ouvir falando assim, porque acho que é isso aí mesmo, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho acreditado muito. É engraçado. Comecei fazendo isso, depois parei, e agora eu tenho sentido muito mais vontade de produzir nesse lugar da autoficção, não da não do autobiográfico, né? Estou falando a verdade. E aí, amiga, para a gente finalizar, eu vou te mostrar uma última imagem. Uhum. Cadê onde é que eu já esqueci onde é que é? Tá vendo? Então, tô me vendo. Ah, Que esse trabalho que eu. Ai, eu gosto tanto dessa foto, amiga. ai, Eu amiga, que gosto bom. tanto. A sensação que eu. Assim, eu conheço tua casa, né? Uhum. E essa imagem, assim, a tua casa, eu não sei se é porque tua mãe, eu vou jogar os signos, né? Não sei se tua mãe, porque tua mãe é taurina e tal. Mas a tua casa tem uma coisa tão de chão firme, sabe? E aí eu lembro que tu falou que os móveis sempre são no mesmo lugar, né? Me corrija se eu estiver errada, mas Tá certo. e é muito bonito também e ver essa imagem. É uma imagem até recente, né, Lu? Assim, acho que. É de agora, do isolamento. E aí, de ver, primeiro, de ver tu saindo do quarto, porque, porque o teu trabalho, acho que boa parte dele, se não todo, ele acontece dentro do teu quarto, E do banheiro. né? E no banheiro, que é dentro do teu guarda-roupa, que é dentro do teu quarto. E, e se apropriando desse lugar que parece que é o lugar do adulto, né? O lugar do fixo, o lugar do. Você vê, assim, tem elementos muito antigos, uma coisa meio ancestral, não sei. Esses jarros, sabe? Assim, eu acho muito adulto ter uma adega também. E aí tu se coloca dentro do móvel, como se fosse dentro de um baú, né? Dentro desse útero, né? Até parece, assim, esse útero, né? Tem esse formato, né, De arredondado cápsula, né? sabe? E, e é muito bonito, assim, como também a gente pode usar esse corpo, né, durante muito tempo a gente vem falando, né, que é um corpo como arquivo, como documento, um lugar que se fala para o mundo, mas é também um corpo que passa a conhecer essa casa, né, assim, de como é que a gente pode conhecer a casa a partir desse corpo, né? De usar esse corpo como medida, ou se colocar no espaço como parte do espaço mesmo, né? Porque a gente tem a tendência a se ver muito a casa isolada da gente,
né? Ah, eu tô olhando a casa, mas aí a gente esquece de se inserir e esquece de que a casa só é tudo aquilo também porque a gente está inserido ali, né? E eu acho que era meio isso. Aí, se tu quiser falar um pouquinho, eu vou só sair daqui da tela, Tá, com que tu já certeza, sabe, amiga. que tu já sabe qual é a imagem, né? Já, inclusive o corpo como medida da casa, o corpo como medida da pandemia, o corpo como medida de tudo que a gente experiencia na vida é através do corpo. Não tem como sair do corpo, né? É uma relação que vai levar para sempre, né? É a gente com o nosso corpo, né? E é eu também gosto muito dessa imagem, na verdade. Eu comecei um processo lento, na verdade, de começar a explorar a minha casa, os ambientes da casa, e eu tenho voltado para os meus arquivos, meus álbuns de família, e olhando para a minha casa, e é muito engraçado porque a decoração não muda, é a mesma decoração desde que eu tinha, sei lá, 0 anos, então eu moro há 30 anos aqui, né, praticamente, 29. Mas é muito louco, porque os personagens mudam, sabe? Meu pai, ele faleceu, ele não está mais em algumas fotos, o meu corpo, ele muda, tem pessoas também que estavam na minha vida e não estão mais. Cada cômodo tem muita história, né? Tem muita coisa guardada, assim, brincada na minha casa, e eu comecei a ver como cada parede, cada ambiente eram como se fossem umas camadas assim de tempo e que estavam todas sobrepostas ao mesmo tempo, assim, presente, passado, futuro, né, como eu já tinha falado aqui no começo da conversa, e perceber como é a relação do meu corpo com essas ambiências, com esses objetos, com esses espaços tem sido muito muito massa, mas também quando eu paro para pensar e analisar meu trabalho, assim, de 2017, para provar como essas coisas não são lineares, eu vejo também recortes do meu corpo na minha casa, né, num espelho que tem ali no quarto, no reflexo da janela, eu vejo esse corpo que se reinventa nesse cotidiano de uma casa, que se dobra, se desdobra nas, nas nos espelhos, enfim, nos reflexos dentro dessa casa, né? Agora eu só comecei a, acho que, brincar de maneira mais consciente. Eu estou brincando mesmo, porque eu tenho feito uns vídeos, inclusive eu tenho um canal no YouTube, e tem o total de 2 vídeos até agora, porque eu sou uma Como péssima assim? Eu não youtuber. sabia disso. Amiga, eu preciso ver isso. E eu comecei a fazer essas coisas, né, que eu chamo de micro performances, mas eu nem estou certa se são de fato micro performances, né? Um dos vídeos sou eu assoprando um ventilador desligado, e eu assopro até todo o meu ar se esvair, e o outro deles, eu acho que eu postei um recorte no meu Instagram, que sou eu lendo de cabeça para baixo no sofá. E todo esse deslocamento do corpo e dos objetos, enfim, eu venho assim já nessa coisa assim da minha casa e de há muito tempo assim quando você para pensar no meu trabalho, analisando a casa sempre foi um elemento, né? Eu e o meu corpo assim atrás do meu corpo sempre teve o meu quarto, a cozinha, enfim, é muito intenso essa casa aqui. Ai, amiga. Ai, intenso demais. E aí também, enquanto tu falava, eu pensei em duas coisas. Uma dessa relação também de território, né? Que eu acho que a gente, com o tempo, assim, principalmente na época da adolescência, a gente demarca o quarto, né? Tem muito disso. E é muito legal quando a gente consegue também se sentir mais à vontade para ir para os outros espaços. São territórios que são comuns, né? Tipo, teoricamente a sala e a cozinha é de todo mundo. Mas às vezes a gente não se sente, sei lá, empoderado ou confortável, às vezes, no espaço, porque né, ele parece um espaço, às vezes, esquisito e que não é familiar, mesmo sendo a própria casa.
E a outra coisa que você falou dessa coisa do tempo, né? Tem uma coisa muito doida que aprendi na terapia, que é, que é Adoro. sobre como a gente está vivendo todo, e que é uma coisa também que o candomblé também, assim, acredita, né? A gente está vivendo todo o tempo. Agora, eu não sou só a Mel agora de 29 anos. Eu sou a Mel de 29, eu sou a Mel de 16, eu sou a Mel de 6 anos, eu sou a Mel dentro da barriga, eu sou a Mel com 70 anos de idade. Então, é muito doido pensar nisso e o quanto também é fortalecedor, assim, pensar que a gente está vivendo todos esses tempos e aí faz muito sentido quando a gente pensa isso e olha para os trabalhos. Porque é como se a gente estivesse, às vezes, contemplando cada época ou contemplando cada espaço, né? Não sei se é muito bonito, na verdade, isso, assim, pensar assim. E faz até muito sentido, porque quando a gente pensa nessa coisa mais isomática do trabalho, tipo, o trabalho, ele, né, tá ali, não é numa linha cronológica, numa linha conceitual, narrativa. E aí, quando a gente entende que é um emaranhado, que é uma bola Uhum. de uma linha que tá ali embolada, e que é aquilo ali tudo, e que a gente é tudo isso, né? E isso acaba refletindo no nosso trabalho, nas nossas investigações, nas nossas obsessões. Nossas obsessões. Demais, amiga. Que no meu pé tem um monte de garrafa, já disse isso. Inclusive, na imagem que tu mostrou, agora que eu percebi também que aparecem as garrafas e as taças. Coisa que eu não. Enfim, a gente. Processos, A né? gente, a gente não, a gente não tem controle consciente. Às vezes eu tenho, às vezes eu, como nesse caso aqui, eu tô guardando as garrafas porque eu quero criar imagens mesmo, mas às vezes só sai, né? Só vem e você vale uma garrafa ali para variar. Sim, demais. Ah, bicho, é isso. Conseguimos 1 hora. Tudo, tudo, Caralho! Ai, tudo. eu amo isso, cara, eu vou chorar. Eu tentei ser bem objetiva também, porque eu pensei que tu vai ter que transcrever tudo isso, né? Tipo, Ah, não, mas o da Larinha, tu viu, né? Que foi 1h30. Mas, Lara, eu cortei muito, eu não queria cortar, não, dessa. Eu só acho que eu vou cortar só as besteiras aqui, né, gente? Não pode. só os besterol.